Boa noite a todos. Estamos começando mais um encontro da disciplina de Sistemas Microcontrolados. Hoje nós vamos ver um tema que eu acho muito importante, que é a parte de timers, né? Temporizadores do Arduino Uno, tá? Eu diria que a pessoa que consegue dominar essa parte de temporizações, tá? Consegue fazer os programas muito mais elaborados, podemos dizer, tá? Então, eu preparei uma apresentação e vou lançá-la agora. Todos estão vendo? Sim. Ótimo. É bom que deem um feedback para a gente, né? Quando está nesse modo, eu quase não consigo ver também a parte do chat lá, né? Então, podem interromper assim que tiver qualquer dúvida. Timers, né? São temporizadores, né? E o nosso Arduino Uno, ele tem 3 timers, tá? Sendo timer 0 e timer 2 de 8 bits, né? Ou seja, ele consegue contar de 0 a 255, né? E o timer 1 de 16 bits, né? 0 a 65.535, então, né? Tá? As aplicações desses timers, né, são as seguintes. São utilizadas como em temporizações, né? O próprio nome já diz, né? Então, sempre quando a gente quer bases de temporizações, vamos utilizar timers. Contagens de eventos externos, né? Então, você pode ter um pino externo em que você queira contar quantas transições estão ocorrendo naquele pino, você pode utilizar dos timers, né? Geração de sinais PWM, tá? Interrupções periódicas, né? E medidas de intervalo de pulsos, né? Então, você consegue também medir larguras de pulsos, por exemplo, né? Num sinal externo, você consegue medir a largura de pulso usando os timers, tá? Os modos mais comuns de se utilizar o timer que a gente vê seria em temporizações, né, com gerações de interrupções periódicas, tá? E geração de sinais PWM, né? Inclusive, a gente já viu um recurso de se utilizar uma biblioteca que utiliza o timer, né? Que a gente nem estava falando de timer, mas a gente vai ver que aquela biblioteca que a gente usou utiliza esse periférico chamado timer, tá? Então, é isso que fala esse próximo slide aqui, né? O uso dos timers, né? Já utilizamos alguns recursos dos timers, pois as bibliotecas do Arduino abstraem o uso de algumas funções, né? Em algumas funções, né? O uso do timer em algumas funções, tais como a própria delay, millis, micros, né? Elas utilizam o timer 0, né? Lembra que a gente viu que é o timer de 8 bits, tá? Existe uma biblioteca Tone também, que é comum para geração de tons, né? Sinais de áudio. Então, essa biblioteca utiliza o timer 2, que é outra de 8 bits, e a Servo, que é aquela biblioteca que a gente usou na aula passada. Ela utiliza o timer 1, tá? E a própria Analog Write, né, que gera os sinais PWM também, ela estratificou nos 6 pinos lá, que ela tem a saída, né, para a geração do sinal PWM pelo Analog Write, né. Os pinos 5 e 6 utilizam o timer 0, os pinos 9 e 10 o timer 1, e o 3 e o 11 o timer 2.
tá? Então, não sei se vocês lembram quando a gente falou sobre a biblioteca do servo lá, dos servos motores, né? Que quando você usa o servomotor, a analog write não vai funcionar para os pinos 9 e 10, né? Exatamente porque ela utiliza o mesmo timer que a analog write utiliza. Então, existe um conflito e você não consegue utilizar, quando você está usando a biblioteca servo, os pinos 9 e 10 com a função analog write, tá? Então, isso que é importante, né? Não simplesmente pegar as bibliotecas, sair usando lá e começa a dar um monte de problemas. Você tem que começar a ver um pouco mais a fundo que tipo de soluções que eles usaram lá dentro, né? Sim, tá? Então, Analog Write utiliza os 3 timers, né? Timer 0, Timer 1 e Timer 2, tá? E a servo lá, a Timer 1. Houve um conflito nos pinos 9 e 10 com o Timer 1, tá? Então, o Timer 1 do Arduino Uno, ele é bastante utilizado para gerar aquelas interrupções periódicas, né? Então, a gente quer que uma determinada rotina rode de tempos em tempos, né? Fique rodando de tempos em tempos. Um exemplo, assim, comum é um cronômetro, por exemplo, né? Você quer contar a cada segundo, incrementar o segundo lá, né? Para depois. Então, você pode fazer interrupções a cada segundo, e a cada segundo você, quando vai atender na ISR, né, na Interrupt Service Routine, essa interrupção, você faz o incremento do segundo lá, né, tá? Aqui, para a plataforma do Arduino Uno, né, existe uma biblioteca chamada Timer One, né, .h, então, e ela está disponível para download nesse link que está aí, né? Então, apesar de ela estar nessa arduino.cc, pelo que eu vi, ela é uma biblioteca que ela não é nativa do ambiente do Arduino lá, né? Foi terceiros que criaram ela, tá? Tanto é que você tem que instalar essa biblioteca para poder utilizar a timer1.h, tá? Então, por isso que está o link aí para vocês poderem baixar essa biblioteca para instalação, tá? Então, como tem uma biblioteca, tem as funções ou métodos, né, dessa biblioteca que utiliza o Timer 1. Então, tem vários métodos, mas os mais utilizados que você vê nos exemplos assim são a initialize, né, que você determina em microsegundos, né, de quanto em quanto tempo ele vai executar a interrupção, tá? E attach interrupt, né, function, ele diz qual que é a função que vai ser a ISR, tá? E a start para iniciar a contagem de tempo e stop para parar a contagem de tempo, né? Então, esses são os métodos básicos, né, dessa biblioteca, tá? Então, o mais comum de se utilizar, se a gente procurar exemplos pela internet aí, você vai ver esses métodos aí que são os mais utilizados mesmo, tá? Obviamente, se você quiser algo mais específico tal, você tem que abrir a documentação da biblioteca, né? Que também está disponível nesse link que está aqui, né? Tá? Você pode encontrar algum outro método para alguma aplicação que você, mais específicas, que você tenha necessidade, né? Tá? Mas a gente vai ver essas básicas aí mesmo, né? Então, a partir daí já vamos ver um exemplo de Timer 1. E para já aproveitar, né, ver a geração
do sinal PWM, né, completando o que a gente viu na aula passada ali, né. Então, a gente vai usar o timer 1 e mais a geração do sinal PWM, usando, por enquanto, a analog write, né. Então, só para complicar, né? Por que que eu estou usando esse simulador Simul IDE agora? E não lá o Tinkercad, tá? É porque, infelizmente, né? Sempre quando o negócio é muito bom, igual o Tinkercad é muito bom para várias aplicações, ele não permite a gente incluir uma biblioteca que ele não tem lá nativo. Pelo menos eu pesquisei lá, não consegui incluir muitos lá e não tem a Timer One, por exemplo, né? Tá? Então eu fui atrás de um outro simulador, né? E encontrei esse Simul IDE, que é um simulador gratuito, né? Então, né, assim, apesar de ser grátis, ele é bem fácil de trabalhar e bem, assim, intuitivo também, tá? Assim, e funciona com algumas limitações, tá? A gente vai ver que a base de tempo dele não é muito boa, assim, né? Tá? Ainda mais nessa experiência que a gente vai trabalhar com os timers, né? Deixa um pouco a desejar, mas dá para, em termos didáticos, explanar e vocês entenderem como que a coisa funciona, tá? Então, eu acho que o melhor é agora a gente vê esse exemplo funcionando, né? Aí eu vou abrir para outras sugestões, no caso, né? Outra solução, né? Porque, por exemplo, se eu quero acionar o servomotor usando essa Timer One aí, por exemplo, qual que é o problema de eu usar para acionar algum servomotor? Do que eu explanei até agora, alguém sabe dizer qual seria o problema? Ninguém? Vamos lá, pessoal, não me deixem Não sozinho. faço ideia, professor. Hã? Lembra-se que Não a faço biblioteca ideia, professor. lembra que a biblioteca Servo utiliza qual timer? A Servo lá utiliza o timer 1. A gente acabou de ver. E se a gente usar essa biblioteca Timer 1, né, com certeza você não vai conseguir utilizar as duas ao mesmo tempo, né, tá? Então, nós temos que ter maneiras de contornar esse tipo de situação, né, usar um outro timer, né, tá? Então, mas eu quero mostrar primeiro esse exemplo aqui, desse simulador. Eu deixei no link da aula como atividade assíncrona, vocês baixarem esse simulador, simplesmente baixar ele, colocar num diretório lá, não precisa nem instalar ele, que ele já vem tudo, né? E colocar lá um atalho para o executável dele, né? Já vai abrir essa janelinha, é bem intuitivo, que vocês vão ver, tá? Então tá. Só deixa eu ver aqui que o meu celular estava doido aqui. Sim, professor, sem problemas. Bom, cadê aqui? Vamos lá.
Professor, você falou que era para estar como download nas atividades assíncronas aqui para nós, Sim, eu coloquei um link ali na atividades assíncronas para vocês assistirem lá os vídeos que falam sobre esse simulador e o link de download desse programinha também. Ah, tá. Tá no link dos vídeos ali, beleza. Bom, então, esse é o ambiente do simulador, tá? É muito simples de criar o esquema aqui, o esquema elétrico, né? É quase que intuitivo mesmo, né? Igual, tipo assim, você quer colocar um resistor, só pegar o resistor e puxar pro circuito lá, né? Você quer mudar o valor dele, vai nas propriedades, né? É mais ou menos o que todos fazem, né? Sim. Quer deletar, só deletar, né? Então, ele tem vários instrumentos, né? Voltímetro, amperímetro, frequencímetro, osciloscópio, aí tem bateria, fonte de alimentação, né? Então... Parece com multisim, professor. Parece com multisim, mas ele é o bom que ele é livre, né? Tá. Esse aqui. Então, os botõezinhos, né? Relés, tal, circuitos passivos, capacitor, diodo, regulador. Aí tem o circuito de saída, LED, né? Display de 7 segmentos. Isso ali preto é um osciloscópio, é? Oi? É um osciloscópio que tem ali na figura? Sim. Então, eu já coloquei um osciloscópio aqui, né? Para a gente ver o sinal PWM, tá? E aqui é o seguinte, tá? O display de 7 segmentos, todos sabem, né? É como se fossem 8 LEDs, né? Ligados, nesse caso aqui, como catodo comum, tá? Então, todos os 8 LEDs, né? Os anodos estão livres lá, né? Formando A, B, C, D, E, F, G, todos os segmentos, né? Tá? E mais o ponto. E o catodo é comum, nesse caso desse display aí. Então, você colocaria ele em GND, né? E acionaria os LEDs que você quer acender, quais segmentos que você quer acender dentro desse dígito, certo? Aquele transistor que foi colocado ali embaixo, ele serviria para quê, professor? Então, é isso que eu vou explicar agora, né? Então, Ok. nós estamos com três displays aqui, certo? Né? Se eu fosse ligar o ABCD e FG de todos esses 3 displays separadamente, para que ele acenda separadamente, né? Eu teria que ter 8 vezes 3, 24 pinos de I/O, né? Só como saída, para mim poder acionar os 3 displays, né? Com os conteúdos diferentes deles, né? Concorda? Então, o que a gente faz? A gente faz um processo que se chama multiplexação, né? Tá? Então, todos sabem, né, que a retina, o olho humano tem uma remanescência lá em torno de 24 quadros por segundo, né? Ou seja, se você varrer tudo numa frequência 50 a 60 Hz ali, você parece que estariam todos acesos ao mesmo tempo, né? Se você acender um de cada vez, tá? Então, esse processo que é muito comum e muito utilizado em microcontroladores, né? Economiza muitos pinos, né? Então, se a gente for ver aqui, formamos um barramento de dados aqui, né? Com esses, todos eles estão ligados juntos, os segmentos A, B, C, D, E, F, G, né? Tá? E ligados em 8 pinos aqui apenas, né? Tá? Única coisa que tem que acontecer, somente um dos displays que podem estar aceso em um determinado momento, né? Tá? Então, eu jogo a informação aqui nesses 8 pinos aqui, certo? Né? E aciono um deles. Por exemplo, eu dividi dessa maneira. Esse display, eu chamei ele de centena. É o display da centena. Esse aqui é o display da dezena, né? E esse aqui é o display da unidade.
Tá? Então, eu jogo aqui o que eu quero acender na dezena, né? Aciono, através desse pino 2 aqui, somente o transistor da centena, né? Tá? E esses outros dois têm que estar apagados, com os transistores cortados, né? Então, sempre ficaria 0, 0, 1, né? Então, escrevo na dezena, na centena, desculpe, tá? Então, se eu varrer esses 3 LEDs, por exemplo, em torno de 20 milissegundos, tá? Para mim vai ser como todos eles estivessem acesos ao mesmo tempo, né? Por causa dessa característica, né, da remanescência da nossa visão aí, tá? Todos entenderam esse processo de multiplexação dos displays? Sim. Alguém não entendeu? Que é importante, né, para entender isso aí, que é bastante utilizado, tá? E para entender... Esse transistor, eu só estou usando ele para chavear o terra. É só isso. Só isso, tá? Então, Tá. então somente um deles vai estar acionado no momento, né, em que o dado dele, né, daquele determinado display, né, daquele determinado dígito, estiver com os dados naqueles 8 pinos lá, né? Professor, no caso do nosso monitor, que ele é um pouco diferente desse, muda a forma como a gente conecta ele ao Arduino? Que monitor? O display LED que a gente pegou. O LCD? Muda Isso. totalmente, tá? Aquele módulo que vocês compraram, que a gente pediu para vocês comprarem, ele tem um microcontrolador lá dentro, tá? Ele tem um controlador lá dentro, então a gente só vai acessar ele mandando informações diretamente lá. Daí, o controlador que tem na plaquinha do LCD lá, que faz todo o gerenciamento de acender o que precisa acender nos momentos certos ali, tá? Esse aqui, a gente que vai estar controlando tudo aqui, né? Sim, mas é bem simples, porque são só 8 segmentos aqui, né? Tá? Uhum. E fazer essa varredura dentro de 20 milissegundos, vai parecer que todos eles estão acesos ao mesmo tempo, tá? Esse processo de multiplexação, né, é como se a gente estivesse fazendo uma varredura, né, dos displays, né? Por isso que também é chamado de varredura de display, tá? Então, todo esse processo, né, de multiplexação, né, nós vamos varrer cada um dos displays aí. Então, por isso, inclusive, que o nome das funções que a gente dá normalmente, assim, da rotina que faz essa tarefa de multiplexar essas informações, normalmente são chamadas de varredura, né? Existe multiplexação de teclado, que a gente vai ver também em alguma aula mais para frente aí, né? Que é feita a varredura do teclado matricial, né? Tá? Então, usa mais ou menos a mesma ideia, tá? Só que aqui, no caso, é só para acionamento, né? Bom, então, que eu quero aqui, tá? O que é esse projetinho aqui? Esse projetinho vocês devem ter percebido que tem um potenciômetro aqui, né? Ligado nos PCC no mais 5 e no GND e o central no A0, né? Tá? Então, dependendo do valor que tiver aqui, tá? A ideia desses 3 aqui é mostrar o ângulo, a porcentagem do sinal PWM, tá? Então, o sinal PWM varia de 0 a 255 lá, né? Aquele analog write, certo? Né? Para gerar de 0 a 100% do Duty Cycle, né? Aula passada, certo? Então, e vai sair, o sinal PWM vai sair aqui no 5, tá? E a gente vai enxergar ele aqui no osciloscópio, né? Esse que deveria ser o funcionamento dele, tá?
Mas aquilo que eu falei, eu vou pôr para rodar aqui. Aí, vou explicar um pouquinho mais sobre o simulador em si aqui, né? Nessa área aqui, nós temos o programa, tá? A parte do console de edição do programa, né? Então, a gente pode editar tanto lá no ambiente do Arduino, copiar para cá, ou então dá para editar aqui mesmo, tá? Vou puxar aqui só para aumentar um pouquinho. Eu acho que vocês não estão enxergando nada do programa aí, né? Eu tô Tá conseguindo bem ver pequenininho, aqui. professor. Eu não tô vendo nada. Depende da Mas a tela do Matheus não conta, professor. depende da velocidade da internet de vocês. Então, o programa vai estar aqui, né? Vocês têm que fazer o quê? Clicar nesse botãozinho aqui, nesse ícone, né? Que está rodandinho ali, não sei se vocês estão vendo, tá? Ele vai estar fazendo a compilação desse programa. É como se fosse realmente o compilador lá, né? Tá? Ixi, já vi que fica bem lento o negócio aqui. Eu não sei, quando eu estou no Google Meet fazendo uma transmissão, o meu computador fica muito lento. Tá? Tá pensando ainda. Enquanto ele está pensando, vou abrir aqui o arquivo, que eu acho que é melhor de vocês enxergarem. Opa. Professor, aonde é que está o link para baixar esse Simul aí? Tá no PDF? Não, tá lá no Google Classroom, né? Aí tem o tópico de atividades assíncronas. Eu acho que eu coloquei lá, daí coloquei ali, assistir, é o primeiro ali que tá, assistir o vídeo, vídeo. e daí ali também tem o... Tá, ok. Olha lá, ele compilou, né? Não sei se vocês estão enxergando, eu não consigo dar o zoom aqui, é um problema desse programa. Teve sucesso a compilação, né? Daí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que gravar esse programa no microcontrolador que está no Arduino aqui, né? Então, você teria que apertar esse outro ícone aqui em cima, né? Fazer upload, né? Tá? Para carregar o programa aqui dentro do Arduino ali, né? Tá? Ó, firmware carregado no ATmega 328, né? Que é o microcontrolador do Arduino Uno, né? Tá? Então, teoricamente, você pode clicar nesse outro ícone aqui, vermelhinho aqui em cima, tá? Para fazer rodar o programa lá. Ó, veja que já está rodando, né? Está com 20 graus. 20 graus não, 20%, né? Tá? E ele está dando umas variações aí, né? No sinal PWM. Em torno de 976 Hz lá, ó, tá? Lembram-se que o analog write para o pino 5 era 980 Hz, mais ou menos, que a gente tinha comentado que ele variava, né? Então, a gente está usando o analog write, tá? E a ideia é que você mexendo aqui, vai de zero, né? De zero, lá, zerou, né? Até o 100%, ou 255 lá. Só que aquilo que eu falei, tá? Esse simulador, ele tem um probleminha aí. Nessa parte de timers aqui, ó. Tá? Ele já parou de oscilar. Ele já deu 100% mais ou menos por aqui, assim. Tá? Mas eu dei uma debugada e montei a placa, é o problema no simulador mesmo, tá? Depois a gente vai ver o programa para ver todo mundo entender, né? O importante é que a gente dá para ver que ali o potenciômetro, variando o potenciômetro, a gente consegue... Ele está de 0 a 100, eu coloquei de 0 a 100%, né? Ele já está dando o valor de 0 a 100%. 100%, 50% mais ou menos, e 0%, né?
O sinal PWM ele só está funcionando numa determinada faixa aqui. Mas é problema do simulador, tá? Isso aí eu tenho certeza, porque eu já montei. Inclusive, eu quero mostrar para vocês no outro exemplo, que é mais complicado ainda, ele está funcionando, tá? Professor, Pois não? esse arquivo da montagem, nós já vamos ter ele pronto ou vai ter que ser montado do zero? Ah, tá. Eu também, se vocês olharem lá tem PDF das aulas, tá? Tem o PDF da aula de hoje, né? E daí tem os arquivos desses esquemáticos aqui. E tem esse programa também lá, tá? Então, é só baixar ele e daí carregar esse arquivo ali, não precisa ficar desenhando ele. É isso, né, que você tinha perguntado? Isso, só que no PDF que eu estou com ele aqui aberto, na figura não tem link nenhum. Não. Lá no Google Classroom mesmo, né? Quando você abre lá para entrar no PDF, tem vários arquivos. Tem ali. 5 arquivos aqui, professor. Isso. Tem que baixar todos. Como é que a gente faz? Isso. Esses arquivos, exemplo. então, são desse Simul. Sim. Deixa eu mostrar para vocês, então. Já que lá na pasta tem 6 arquivos. Um é o PDF então, aqui. e 5 é um arquivo. Estão vendo aí, né? Binários. Estão vendo aí, certo? Isso. Certo. Estamos sim. Não, isso aqui é vídeo, vai ser ainda hoje. Aqui, 8, PDF das aulas, né? Então, aí nós temos aqui, deixa eu tentar aumentar. Esse aqui eu acho que dá para dar zoom. Aí, para! O scroll vai embora. Não dá para girar muito. É fogo que fica muito lento esse negócio. Tá. Então, esse aqui é o PDF, né, da aula, normalmente, né? Que aqui não tem a extensão, né? Ele tem o arquivo .ino, né, que é o arquivo do Arduino, né? Do ambiente do Arduino, e tem um arquivo .simu, eu acho, que é o do simulador, é o esquemático do simulador. Então, é só rodar o simulador e daí abrir esse arquivo lá, que você vai ter esse circuitinho que vocês estão ali. Daí tem esse do Timer 1, que é o primeiro, né? Depois eu vou passar o outro exemplo, que é o do Timer 2, e depois o outro é o nosso trabalho da prática de hoje. Tá? Mas eu estou indo devagarzinho para poder explicar bem aqui esse programa, para vocês conseguirem fazer a prática de hoje. É bom que vocês entendam, tá? Como que estão esses programas aqui, né? Daí, nesses programas, vocês se baseiam para fazer lá a prática, né? Tá? Tá todo mundo enxergando o programa aí, né? Ele tá do tamanho bom. Tá conseguindo ler? Sim, professor, agora a gente consegue. Ótimo. Então, aqui, ó, pinos segmentos, né? Então, aqui são aqueles 8 pinos que são os dados, né? A, B, C, D, E, F, G. E o ponto, tá? E os pinos catodos são os 3 pinos dos catodos dos displays lá, né? De cada um dos displays, né? Eles estão nos pinos 2, 1 e 0. A centena, dezena e a unidade. Na sequência aí, tá? E daí, o que eu montei aqui? Eu montei uma tabela, tá, de segmentos, ou tabela de dígitos aí, né, podemos, tá? Ela tem o quê?
10 linhas, né, por 8 colunas. Cada linha é um dígito, ele vai mostrar um número, tá? Então, para aparecer 0 lá, ele tem que escrever 0, 0, né? Que esse aqui é o A, B, C, D, E, F, G e o ponto. Entenderam? Entendi, Silêncio sim. total. Mais ou menos, professor. Essa sequência me fez lembrar da eletrônica digital 1, quando a gente fez lá no primeiro período. É verdade, que fazia aquelas contas doidas lá. Então, aqui, ó. Engraçado é que na turma, a única que entendia os contas doidas era eu. E todo mundo Então, me chamava de doida, professor. vou tentar mostrar aqui no circuito aqui, ó. Tá? O esquema dá para dar zoom. Então, vocês concordam, né, que cada um desses aqui, desses barramentos aqui, 13, do 13 ao 6 aqui, ó, né, tá? Cada segmento desse aqui, ó, do LED, certo? Do display de LED. Então, Correto. esse primeiro aqui, o 13, é o A. Vai acender só esse de cima, que é o A, tá? Esse segundo é o B, o 12, e no 12 é o B. É o segmento B, esse aqui. Tá? Que vocês sabem, né, que os LEDs de 7 segmentos são enumerados da seguinte maneira: A, B, C, D, E, F e G. E Sim, esse sim. aqui tem um ponto também. O que é? Sim, sim, eu lembro desse detalhe das pinagens ali Sim. do LED 7 segmentos. Então, o A, B, C, D e F, G estão ligados aqui no pino 13 ao pino 6, certo? Né? Correto. Então, é isso que eu estou falando aqui, nesse pinos segmentos aqui, tá? Cada segmento tá o 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, né? Tá? São esses segmentos. E para mim escrever 0 lá, eu tenho que colocar no pino 13, 1, no pino 12, 1, né? Nessa sequência desses segmentos aqui. Que daí você Entendeu? só vai apagar o meio e o ponto. Só vou apagar o meio e o ponto. Não é Só vou eletrônica apagar digital. o G, né? E o ponto. É eletrônica digital 2, isso daí. Que precisava fazer. Eu vi esse em eletrônica digital 1, na verdade. Em eletrônica digital 2 a gente fez os testes só. A gente viu no 2 esse. Mas aí é bem isso aí, que daí para ligar os LEDs certos para mostrar o número 0, o número 1. Isso, para mostrar. Então, esse aqui seria... Um é on e 0 é off. Isso. Um é ligado e 0 é desligado, tá? Nessa configuração, como está o esquema elétrico, depende dos esquemas elétricos aí, né? Tá? Mas do jeito que a gente fez, é assim, um é ligado, 0 é desligado. Então, para mim escrever o 1, né, eu vou só acender o B e o C, certo? Para escrever o 1 no display. Então, cada linha desse meu array de segmentos aqui, né, e tem 10, porque de 0 a 9 são 10 linhas, né, 10 dígitos, certo? Tá? Com 8 segmentos. Entenderam, né? Uhum. Sim, professor. Uhum. Mônica, Daniel. Sim, professor. Beleza. Então, e os catodos que eu chamei lá seriam esses 2, 1 e 0, né? E nos 2, 1 e 0, que o 2 acende a centena, né? O 1 acende a dezena e o 0 acende a unidade, né? Certo? Pelo esquema elétrico lá. Então, seria esse aqui, né? Pinos catodos, né? 2, 1 e 0. Beleza? Então, beleza. A definição desses arrays aí é muito importante, né? Para você entender o programa em si agora, né? Tá? Aí, o que eu fiz? Eu criei 3 variáveis, né? Globais, que elas estão fora também, né? Que representam o dígito da centena,
que eu vou escrever no display da centena, o que eu vou escrever no display da dezena e o que eu vou escrever no display da unidade. Certo? Né? Então, é como se fosse buffer de display, né? Tá? Então, o que eu colocar nessas 3 variáveis é o que vai aparecer no display. Tá? Então, no setup, a função de configuração, né? Eu tenho que configurar todos os pinos de segmento nesse forzinho aqui, né? Aquilo que a gente viu a aula passada lá, tá? Como saída. Tá? E fiz também um for dos cátodos, daqueles 3 pinos que vão acionar os displays lá, né? Tá? Aqui seria o pino da entrada analógica, né? E o pino da saída PWM, né? Tá? Zerou aquelas 3 variáveis, né? Então, teoricamente, no começo ele iria mostrar 0, 0, 0, né? Tá? E não sei se eu mostrei aqui, para incluir o timer1, né? A biblioteca, só dar o include timer1.h, tá? Obviamente que essa biblioteca tem que estar baixada, né? E instalada nas libraries, lá onde está instalado o programa, né? Tá? E o pino de geração do PWM é o pino 5, tá? Saída do sinal PWM. Então, só para relembrar aqui o esquema elétrico, o pino 5 é esse aqui, ó, que eu tô com a setinha aqui, né? Tá ligado no osciloscópio, né? E o A0 tá ligado no centro do potenciômetro aqui, certo? Então, dá certinho ali. Professor, como que a gente faz a sequência para, tipo, a dezena só mudar quando a centena chegar no 9 e a dezena só mudar quando a unidade chegar no 9, para ele fazer essa contagem certinho? Uhum. Ele vai de 0 a... Uhum. tá. Eu vou mostrar, tá? Tô indo na sequência aqui. Estamos fazendo a configuração, né? O que precisa saber aqui, tá? Então, para mim, teria que usar aqueles métodos, né? Do timer 1, tá? Ele já vem com o objeto timer 1 naquela biblioteca, então, para inicializar, timer1.initialize e está em microsegundos, né? Então, eu preciso colocar 5.000 para rodar o timer a cada 5 milissegundos. Tá? Daí eu dou um timer1 attach interrupt, né? Varre display 7 segmentos. O que é esse varre display 7 segmentos? Do que a gente já falou na aula desde o princípio aí. Alguém chuta? Alguém responde? Não faço ideia, professor, desculpa. Ele vai fazer a leitura dos 7 segmentos ali do monitorzinho? Essa varre display 7 segmentos é a ISR, é a função que vai atender, né, vai ser chamada a cada 5 milissegundos. Tá? Então, eu inicializei o timer 1 em 5 milissegundos, né, que seria esse primeiro método aqui, né, tá? E aí, anexei, né, a ISR varre display 7 segmento nesse timer, tá? Então, a cada 5 milissegundos, ele vai gerar interrupções que vai chamar a ISR varre display 7 segmentos. Tá? Então, entenderam, né? Isso é importante. Para entender o programa, tem que entender isso. Silêncio total? Não entendi direito não, professor. Ele vai estar rodando o programa, enviando para acender cada um dos displays
e aí ele interrompe para fazer uma nova leitura do que eu estou mexendo lá no resistor? É isso? É mais ou menos isso, tá? Eu vou mostrar essa varre display e vocês vão entender um pouco melhor daí. É só saber, só ter em mente que ela vai ser chamada a cada 5 milissegundos. Tá? Tá, beleza. Entendi. Ela é uma uma função que ela função. vai ser só chamada a cada 5 segundos, é isso? 5 milissegundos. Milissegundos. 5 milissegundos? Sim. É milissegundos. Por que eu coloquei milissegundos? É que esse aqui essa initialize é em microsegundos, tá? Não é que nem aquela mili, o delay Tá. lá. É porque Tá? a aula passada estava bem ruim para eu participar, estava ruim o som, então eu perdi algumas partes. Então, eu só inicializei tudo que precisava lá, definir entradas, saídas e tal, né? Inicializei essas minhas variáveis, são as importantes, né? O que tiver nelas é o que eu quero mostrar nos displays, né? E inicializei um timer para gerar uma interrupção a cada 5 milissegundos, chamando a ISR varre display 7 segmentos. Beleza? Tá? Então tá. A partir daqui, eu poderia entrar no loop, eu entro no loop aqui, na função loop, né? Onde ele fica simplesmente lendo a entrada analógica, tá? Faz a devida conversão, né? Tá? E separa, tá? O que ele vai escrever na unidade, o que vai escrever na dezena, o que vai escrever na centena, tá? O analog 1, essa variável foi criada aqui, tá? O que essa função map faz mesmo? Na aula passada? Essa eu não lembro, professor, de cabeça assim, bate pronto, eu não vou lembrar não. Alguém lembra aí, pessoal? Era aquela conversão de bit para saída digital, para saída analógica, não era isso? Não. Quem faz a conversão é essa analog read aqui, né? Quem faz a leitura e faz a conversão, tá? A analog read vai receber um valor, dependendo da tensão que tiver na entrada analógica, de 0 a 1023, tá? Concordam? Ela que faz a conversão analógico-digital, analog read, tá? Esse map, o próprio nome já diz assim, já vem na mente, né? Mapeamento, tá? Ele que faz um mapeamento da conversão, né? Do 0 a 1023 para qualquer outra faixa de valores que eu quero, tá? No caso, eu quero uma faixa de valores de 0 a 100, exatamente para ficar de 0 a 100%, como se fosse 0 a 100%, tá? Aqui, vocês devem ter achado, mas por que não está 1023, né? Eu coloquei 1020 aqui porque ele não estava chegando no 1023 lá pelo menos no simulador aqui, né? Então, eu coloquei 1020 para ele dar o 100% lá, tá? 3 pontinhos ali não vai fazer diferença. Então, lembraram da função map? Sim. Ela só faz... Então, nessa função map, você determina os quatro dados que ele vai pegar. O primeiro é o inicial, o segundo é o final que ele tem, e daí o terceiro ali é o inicial que você quer e o final que você quer, é isso? Exatamente. Tá. Então, os parâmetros o valor, né, que ele está vindo, do analog read, né, da onde que ele varia, né, os outros dois, e daí para onde eu quero, o range que eu quero. Beleza? É isso mesmo. Beleza. Eu poderia colocar qualquer valor ali, eu poderia colocar, por exemplo, o valor que eu quero, começando em 200 e terminando em 400. Sim, ele faz essa conversão para você. Perfeito. Tá? Essas três linhas aqui, eu separo daí, né, a unidade, a dezena e a centena, porque é o que eu vou mostrar, né? Então, ele está vindo um número, nesse analog 1 aqui, né, convertido de 0 a 100, certo?
Vocês entenderam a mapping, tá vindo um número convertido de 0 a 100, tá? Então, esse número de 0 a 100, eu preciso cortar ele para ele mostrar em cada display, né, da centena, da dezena e da unidade, o valor correto, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, né, que é essa, o que eu estou fazendo aqui? Tá? Isso é da linguagem C, né? Tá? Ele está fazendo a divisão por 10, mas ele tá, em vez de pegar o resultado, ele pega o resto da divisão. Lembraram? Né? Sim. Então, por exemplo, se eu dividir, vamos supor que veio 100 lá, né? Se eu dividir 100 por 10, vai dar 10 e o resto 0, certo? Então, esse resto é a minha unidade, né? Certo? Certo. Tá certo? Certo. Então, tá. Então, a dezena é mais ou menos a mesma ideia, né? Eu dividi por 10, esse primeiro aqui, né? Tá? Fiquei só com 10, né? Tinha 100, dividi por 10, fiquei com 10. Daí eu pego o resto dessa divisão. Vai ser 1 e vai ser 0, né? Da divisão por 10 de novo, que seria aqui, tá? Então, daí peguei a dezena. Separei a dezena. Daí a centena, como é só de 0 a 100, eu sei que é de 0 a 100, né? Tá? Eu só divido por 100, eu pego a centena, né? Então, se der 100, que ele vai dar 1, tá? Então, essas três variáveis estão sendo carregadas no loop principal. Ele lê o que tem na entrada analógica e acerta o que tem vai ter nessas três unidades, né? No caso, então, professor, só para eu entender, essas três unidades, dezena e centena, elas servem para você ativar digamos, se tiver resto 1 na unidade, você vai ter uma unidade ali, você vai buscar essa unidade. Isso. Isso. Tá, entendi. Essas três linhas, só estou separando a unidade, a dezena e a centena. Perfeito. Três variáveis, tá? E aqui o analog write, o que faz isso aqui? O que faz isso aqui, minha gente? Pessoal que assistiu a aula passada? Gera o final PWM, né? Tá? No PIN PWM1, né? Que é o pino 5 lá, que foi definido com define lá em cima, né? Tá? Então, aqui está usando a função map de novo só para fazer o mapeamento, porque a função analog write varia de 0 a 255, né? Então, ele só está ajustando o 0 a 100 que está vindo para 0 a 255, tá? Para gerar o sinal. Então, o loop, né, se encarrega de ver o que tem na entrada analógica, colocar nas variáveis unidade, dezena e centena e mandar ele gerar o sinal PWM, tá? Agora, mas como é que ele vai ficar mostrando lá nos displays de 7 segmentos, propriamente dito? Lembram-se que a cada 5 milissegundos está chamando quem? Tá chamando aquela função lá de cima, eu não lembro o nome dela, mas é aquela que a gente definiu lá em cima. Está chamando aquela função ISR, né, que é a var display 7 segmentos lá, né? Que é essa aqui, tá? Então, var display 7 segmentos, né, é uma ISR do timer 1. Oi? Eu não sei se é com todo mundo, mas aqui para mim tá um leve delay na sua imagem, tanto que eu estava tentando entender o que você estava questionando, porque eu ainda estava vendo a função de cima enquanto você estava falando do var display 7 segmentos. Ah, é?
Não sei se é para todo mundo ou deve estar na internet. Não sei dizer. Tá todo mundo com um lag aí de tempo entre. Às vezes Aqui tá acontece sim. normal a impressão. Hã? Hein, mano? A impressão que eu tenho é que aqui tá normal. Tá normal? Às vezes dá uma O Leôncio atrasadinha também é aí, com mas eu acho alguma que, coisa. né, se tiver muito ruim, dá um toque aí pra gente, né, ir mais devagar ainda, tá? Então, Você vê que nós damos esse delay, professor, pode ser que é por isso, porque eu estava tentando entender o que você estava perguntando. Aí quando passou um pouquinho aqui, eu ouvi o que era a função. aham. Quando você viu, já estava na função ali, né? Mas então, essa varre display set segmentos aí, né, set seg, ela é uma função especial, né, que é do timer 1, né, que a gente programou lá no setup, na configuração, né? E ele roda a cada 5 milissegundos porque a gente programou isso, né? Tá? Então, foi criada uma variável static, né? Então, ela só é criada uma vez, né, e atualizada aqui. Então, ela começa com 0 e nas próximas passadas por aí, ela vai manter o valor que ela tinha. Por isso que é estática, né? Tá? Então, foi como aquela mesma ideia da máquina de estados que a gente viu já no semáforo lá bastante ali, né? Só que aqui, no caso, seria como os estados seria, vou escrever na dezena, na centena, na unidade, né? Tá? Eu vou ficar fazendo o quê? A varredura dos displays, tá? Então, eu padronizei, né? Tá? Seguindo a sequência 0, 1, 2 lá, tá? Caso for 0, é centena. Ele está mostrando centena, né? Tá? Então, ele, né, caso for 0, ele estava mostrando centena, porque aqui é no tempo, né? Tá? Então, se ele estava mostrando centena, eu tenho que fazer a varredura, né? Ele estava com essa centena ligada. Eu desligo a centena, tá? E vou escrever naqueles 8 pinos dos segmentos, né? Vou varrer aqueles pinos segmentos lá, tá? O que tem na dezena, tá? É que aqui a gente está começando, né? Como se já tivesse vindo da centena. Então eu desligo a centena, tá? E ligo e escrevo o que eu tenho que escrever na dezena, tá? Faço esse for aqui, tá? E dou um digital write nos pinos do catodo, né? Para acionar o dito cujo da dezena, o display da dezena. Então 10P, o display passou ao display da dezena, né? 1, tá? Então vou buscar o pino desse display da dezena e coloco 1. Entenderam? Então, deu 5 milissegundos. Vamos supor que ele estava mostrando a centena. Daí ele veio aqui, opa, estava mostrando centena, desligo a centena, escrevo o que eu vou escrever na dezena, né? Aciono o display da dezena, tá? E vou embora. Dá um break, tá? Passou 5 milissegundos, ele vai cair aqui de volta, né? Então ele vai testar. É 0? Não, né? Porque vai ser 1, porque a gente mudou para 1 aqui, né? Tá? Então é 1, que ele estava mostrando a dezena, né? Então aí eu apago a dezena, né? Essa primeira linha, para não ficar, enquanto eu estou mudando os dados aqui, ficar, às vezes dá uma piscadinha nos segmentos lá, né? Então eu garanto que está tudo apagado, tá? E escrevo os 8 segmentos.
né? No caso, seria no caso 1 aí, né? Voltando aqui, né? No caso 1, tá? Para mim, acionar a unidade nessa linha aqui. Tá? Aí vai embora. 5 milissegundos depois, ele volta aqui, né? Vai ser display 2 agora, né? Display 2 não é caso 0, não é caso 1, é caso 2. Opa, apago o que estava aceso, coloco os 8 segmentos, né? Mudo para centena, tá? E aciono a centena. Tá? Por isso que isso aqui é importante, né? Aonde ele vai, né? Os segmentos da centena, segmentos da unidade e os segmentos da dezena, né? Aonde ele está fazendo o que a gente chama de varredura do display de 7 segmentos. A cada 5 milissegundos, ele varre todos os 3. Em cada 5 milissegundos, ele varre cada um deles, né? Então, nos 3, quando ele termina os 3, passou 15 milissegundos aproximadamente. De 15 em 15 milissegundos, ele está fazendo a atualização de todos os 3 displays. Então, a gente enxerga como se todos eles estivessem acesos. Muito silêncio. Conseguiram entender? Mais ou menos, professor. É que ele começa supondo que está tudo zero e eu vou começar a escrever dezena, unidade e centena. Podia ser qualquer sequência. Podia ser qualquer sequência. Como é 5 milissegundos, ele é super rápido ali, né? Então, eu poderia lá no setup, na configuração, colocar o que eu quero na centena ali, né? Para ele começar, tá? Mas como a atualização é cada 5 milissegundos, a gente, né, tá dentro da remanescência do olho, né? Aqui, ele só está começando com o caso 0, que a gente tem que começar verificando em que caso está, né? Tá? Na realidade, né, ele inicia no display 0 mesmo, né? Tá? A primeira vez que ele passa aqui, ele passa como display 0. Então, como se o primeiro que tivesse aceso, tá? Então, se o primeiro está aceso, ele vai apagar esse primeiro, né? Que é o DSP, que o DSP está com 0, tá? Faz o for do que? Da dezena, busca o dado da dezena, né? Muda para a dezena, tá? E acende o display da dezena. E vai embora. 5 milissegundos depois, volta aqui, opa, não é caso 1, não é caso 0, é caso 1, né? Apaga o display da dezena, né? Escreve o que ele vai colocar na unidade, no display da unidade, muda para a unidade e acende o display da unidade. E vai embora. Daí 5 milissegundos depois vai passar aqui, opa, é caso 2 agora, né? Tá? Vai apagar a unidade, tá? Vai escrever o dado da centena, né? Que agora foi dezena, unidade, tem que voltar para a centena, né? Tá? Então, varre os segmentos da centena, tá? Acende a centena, e aí recomeça o ciclo de varredura dos displays, né? Fica multiplexando ou varrendo os displays, né? A gente chama popularmente. Beleza? Ok. Então, isso aqui, ó, mas simplifica muito, muito, muito. Só você conseguir entender essa ideia, né? E a importância de você saber mexer com timer, né? Você disparou um timer de 5 milissegundos lá, ele fica fazendo a varredura do display para mim. Não preciso me preocupar mais. Tá? Uma vez funcionando, para mim mostrar no display, basta eu escrever nessas variáveis aqui.
Professor, eu só fiquei com uma dúvida. Aonde que ele chama aquela parte lá que a gente fez a ligação dos números lá em cima? Como que ele vai saber qual que é a sequência que ele tem que seguir? Como assim? Porque a gente colocou lá como que seria desenhado 0, 1, 2, 3, mas como que essa sequência ele vai saber qual é a sequência dos dígitos que ele tem que colocar na tela? Porque ele vai de 0 a 9, mas como que ele sabe que é essa sequência que ele faz? É porque ele tá tabelado naquele array que a gente montou, né? O array você entendeu. O array de segmentos lá, Uhum. né? Eu só não Então, entendi aonde ele chamou o array. ele tá chamando aqui ele tá montando aqueles 8 pinos nesse for aqui, tá? Então, ele varia, tipo assim, de 0 até menor que 8, né? Tá? Incrementando esse pin segue aí, né? Ah, agora que eu fui ver, eu não estava Então, ele vendo vai dar o esse digital write, segmento né? dezena, professor. É que daí eu Aham. fiquei, mas como que ele sabe quando que ele tem que colocar na dezena, quando ele tem que colocar na centena? Agora que eu vi ali, segmento dezena, pin segue. Exato. Então, daí, qual pino, né? Em qual pino, porque ele vai buscar aqui, começando do 0 lá, né? Deu pin segue 0. Daí, segmentos, o quê? A dezena. No caso, agora eu quero mostrar a dezena, né? Dezena, e daí fica variando o pin segue. Então, dezena, esse dezena é a linha, não muda, né? No caso da dezena. Daí só varre os 8 pin segues. Legal? Agora eu entendi bem certinho, professor. É que eu Pode não ver estava que vendo é. aquela palavrinha ali. Então, por isso que eu marcava lá. Então, ali é dezena, né? E aqui segmentos da unidade, né? Tá? E aqui Uhum, segmentos da centena. Um pouco mais embaixo aqui. Da entendi. centena. Beleza? Mas entenderam o poder desse negócio aqui? E não é difícil de entender, tá? Programei lá essa interrupção de timer, fico fazendo a varredura lá, e no programa principal eu só preciso mudar essas variáveis aqui, que ele automaticamente vai mostrar para mim o que eu quero, né? Porque ele está pegando esses valores que estão nessas variáveis unidade, dezena e centena, tá? E aqui é só para jogar o sinal PWM, que é o assunto também né? Para reforçar a aula passada aí, tá? Então, no simulador, tá? Vocês viram que ele não, essa parte de timers, infelizmente, não funciona muito legal, não, sim, né? Tá? Dá umas variadas lá. Vou parar o simulador aqui. Inclusive, no vídeo, eles falam que não funciona muito bem essa parte de timers, né? Tá muito grande. Mas dá para ver aqui. Vocês conseguem ler, ele tá meio fraquinho, é 0,26 ali que tá ali, né? Tá aparecendo sim. 000, né? Até 100. Certinho. Então, essa leitura do conversor AD aqui, eu estou fazendo lá no programa principal, né? E a varredura do display está sendo feita lá nas interrupções de timer, automaticamente. Legal? Legal. Muito show, muito legal. Eu Quando a gosto gente disso. olha a primeira vez, dá um pouco de medo, assim, professor, porque aquele emaranhado de fio e tudo aqueles códigos. Aí quando tu explicou, ficou mais tranquilo de entender como que tudo aquilo ali funciona e acaba ficando simples. É simples, realmente, né? É só uma questão de começar a entender a filosofia da coisa, né? Tá?
Então, hoje a gente já aprendeu conceitos bem interessantes, né? O uso do timer 1 para gerar interrupções periódicas, né? Varredura de display, né? Multiplexação de display de 7 segmentos, tá? Bastante utilizado, tá? E vai dar subsídios para a gente entender a multiplexação de teclado matricial também, que vai ser uma das aulas aí para frente, né? Tá? Vou continuar a apresentação, porque viu que a gente está gerando sinal PWM ali, né? De 0 a 100%, tá? Se vocês montarem esse circuitinho lá, no protoboard e tal, vão rodar, funciona bonitinho. Só que qual seria o problema para gerar o sinal para acionar um servomotor, por exemplo? Tá? Para acionar o servomotor, você teria que fazer sinal PWM variar de 500 microsegundos a 2,5 milissegundos ali, né? Tá? E esse sinal é mais fácil de ser gerado com aquela biblioteca chamada servo.h que a gente viu a aula passada. Só que no início da aula de hoje a gente viu que ela usa o timer 1, né? E se a gente está usando o timer 1, se você tentar usar o servo com essa biblioteca do timer 1 aí, não vai funcionar, tá? Vai dar problema. Como que a gente soluciona isso? Ó, o timer, a gente viu no início da aula de hoje também, que o Arduino Uno lá, o ATmega 328 lá, tem 3 timers, né? Então, vamos usar o outro timer dele, para gerar essas interrupções de 5 milissegundos, tá? Então, essa seria a continuação da nossa apresentação lá, tá? Eu vou voltar para a apresentação. Deixa eu achar aqui. Já está aparecendo, professor. Tá aparecendo? Legal. Então, isso aqui a gente acabou de ver aí, né? Tá? Então, vocês baixem o simulador, instalem aí, não precisa nem instalar, né? É só baixar ele, criar um diretório e rodar o executável que está no diretório bin lá, né? Tá? Carregar esses esquemas que eu já passei, o programa, tudo, e dar uma brincadinha lá, tá? Para ver se entende. Né? Então, outro timer seria o timer 2, né? Tá? Para gerar interrupções periódicas também. Existe uma outra biblioteca, se você pesquisar, tem algumas outras bibliotecas de timers aí e tal, né? Gerados por terceiros, tá? Essa aqui eu achei mais simples que tem, e que é a chamada MS Timer 2.h, MS de milissegundos. Então, ela gera uma interrupção periódica em milissegundos. É o que a gente quer, né? Tá? Substituir essa Timer 1 lá por uma que gera 5 milissegundos no Timer 2, tá? Que daí me libera o Timer 1 para usar a função servo lá, né? A biblioteca servo. Né? Então, você também tem que baixar, porque não é nativa lá da plataforma. Tem o link para baixar a MS Timer 2, tá? E quais são os principais métodos, né, do Timer 2, tá? MS Timer 2 pontos ali, 7, para setar, ela foge até um pouco do padrão, né, de utilizar aqueles initialize e set timer, diferente, a função, o método que eu estava querendo lembrar é a TAT, né, para anexar a função
Ela é bem mais simples, ela é secona de tudo. Inclusive, ela usa chamada de métodos com esses 2 pontos aí, né? Isso aí é uma maluquice do C, podemos chamar aí, que esses métodos não foram criados dentro da classe desse MS Timer aí. Então, daí, para você acessar ela, você tem que usar esses 2 pontos dessa maneira aí, em vez daquele um ponto só, tá? Troço meio doido do C++, né? Tá? Então, ela despadronizou um pouco, por quê? Porque daí ela tem essa MS Timer 2, 7, para setar o tempo em milissegundos, então, simplifica o máximo, né? Eu coloco aqui 5 milissegundos e o nome da função da ISR que eu vou chamar, tá? Que é aquela varre display 7 segmentos, né? MS Timer Start, para começar, e MS Timer Stop, se você precisar parar, tá? Simples de tudo. Então, eu tenho um exemplo que agora eu vou acionar o servomotor, né? Lembram? O problema de eu estar usando a Timer One, tá? E usar a biblioteca servo, as duas usam Timer 1, vai dar confusão, tá? Então, a ideia é exatamente a mesma, eu vou gerar um sinal PWM aqui no pino 5, mas para acionar um servomotor. Então, vou usar a biblioteca servo, tá? Então, vamos voltar lá para a nova. Então, aqui eu vou abrir Timer 2. Aí já veio o que tem o servo ali ligado, né? E vou abrir daí o programa certo também, né? Opa, deixa eu salvar. Abrir. Timer 2. Ai, não trava não. Timer 2. Vou abrir o programa do Timer 2. Aí. Então, qual que é a ideia? A ideia é exatamente a mesma, né? Só que eu vou mudar o Timer 1 para o Timer 2. Então, vou abrir aqui o programa, porque ali é difícil de enxergar, que fica muito pequenininho, né? Então, para eu poder usar a biblioteca Timer 2, MS Timer 2.h, e também vou usar a biblioteca Servo, que usa o Timer 1, né? Tá? Então, por isso que a gente está mudando para o Timer 2. Aqui vai sair no pino 5 também, e aqui o servo é igualzinho da aula passada, né? A gente tem que criar o objeto, né? Instanciar o objeto aqui, servo, meu servo 1, tá? Aqui é o protótipo da função da ISR lá. Aqui os mesmos segmentos, mesmo tudo que a gente viu já. Função setup praticamente igual, né? Única coisa que difere aqui, que agora eu estou fazendo, anexando, né, o pino PIN PWM1, que é o pino 5, né, no objeto meu servo 1, certo? Por quê? Porque ele sabe que dali que ele vai enviar o sinal PWM lá, né? Aquelas variáveis centena, dezena, unidade, e aqui eu seto, né, o período e a ISR que vai atender a interrupção, tá?
e aí dou um MS2 Start para iniciar. Então, a partir de agora, a cada 5 milissegundos, está chamando a var disp7 seg. Exatamente a mesma função, tá? Se você for ver, tá exatamente igual. Né? Só foi mudado aqui para timer 2 agora, né? Que ela é a ISR da timer 2, que roda a cada 5 milissegundos, tá? Dado no comentário lá. O programa, o loop principal, fica somente praticamente a mesma coisa, né? A única diferença é que eu vario de 0 a 180, né? Que é o quanto de graus, né? Você quer que o servo varie, tá? Então, ela já está prevista de 0 a 180, tá? Se você dá um write no objeto de 0 a 180, ele vai para o ângulo que você quer. Beleza? Então, é só uma adaptação daquele nosso primeiro exemplo, tá? Para eu variando o potenciômetro, ele variar de 0 graus a 180 graus. Né? Usando, então, timer 2 para varrer o display e biblioteca servo para fazer esse sinal PWM certinho aí para acionar o servo motor. Dúvidas? Dúvidas? Foi no timer Só vai 2, surgir quando meter a mão na massa, professor. É exatamente igual, né? Só fizemos a alteração do timer 1 para o timer 2 e colocamos a biblioteca servo, né? Tá? Uma dúvida, porque você falou que o timer 2 tem um stop. Eu posso dar um stop em algum ponto e depois dar um start novamente dentro do mesmo programa ou não? Sim, você pode. Tá? Se você quiser parar as interrupções, é só você rodar o método stop, tá? Do objeto. Daí vai parar. Em que Então, caso, tipo, um exemplo que eu poderia utilizar esse start e stop que seria bem utilizado, professor? Em situações que você não quer que aquelas interrupções fiquem acontecendo. Tipo assim, um exemplo, um cronômetro lá. Né? Você tem o congelar ali, tá? Você pode tanto congelar o timer em si, como congelar de não ficar fazendo a varredura das variáveis lá, né? Tá? Aí tem que ver o que seria que você acha que é melhor ali no momento. Pode dar um stop, ele para de executar as interrupções, né? Naquele momento. Daí, quando você voltar, você tem que dar um start para recomeçar, né? Entendi. Obrigada, professor. Então, vamos ver ele funcionando. De novo, tá? Infelizmente, esse simulador é muito bacana, fácil de fazer o esquemático, tudo, mas ele dá uns bugzinhos de timer aí, então não funciona assim tão bem, não. Tá? Então, vai de 0, né? 0 graus, tá? A 180 graus. Então, o motorzinho posiciona de acordo com o ângulo que você quer. Você vê o sinal PWM aqui, ele não vai de 0 a 100, né? Ele fica ali 2,5 milissegundos a 500 microsegundos, mais ou menos. Opa! Aqui, para gerar o 0 graus. Aqui está 3 graus, é 0, praticamente a mesma coisa, né? 0 graus. Na metade aqui, mais ou menos, tá funcionando mais ou menos, né? Tá? Bem legal, tá? Bem legal, professor. Hã? Bem legal. Bem legal, muito show. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, tá? Mostrar não, falar para vocês, né?
que, tipo assim, a gente está usando essas bibliotecas criadas por terceiros aí, assim, Timer 1, MS Timer 2, tal, que praticamente, assim, elas são código aberto, tudo, você pode até dar uma olhada e tal, mas tipo assim, se você for trabalhar com isso mesmo, assim, o ideal é você começar a entender os registradores internos dos timers, tá? Assim, daí você iria baixar mais o nível, né? Entrar dentro do microcontrolador e começar a ver todos os bits dos registradores de propósito especial das funções time lá, daí você programa o que você quiser lá desses timers, né? Aqui a gente fica meio limitado em função dessas caixinhas pretas chamadas bibliotecas aí, né? Tá? Mas é muito simples, né, de usar, assim, qualquer um pode usar sem entender nada de eletrônica, ou quase nada de eletrônica, né, muito pouco de eletrônica, fazer coisas maravilhosas e que funcionam bem até, sim, tá? Usando essas bibliotecas aí, né? Então, a única coisa que a gente vê, muita gente ali começa a usar essas bibliotecas e, putz, começa a perder muito tempo porque não sabe que a servo 1 usa o timer 1, daí vai usar o timer 1 para outras coisas, tal, né? Então, o que eu quero que vocês saibam que tem essas bibliotecas e tem também outra maneira de programar, que seria Arduino avançado, podemos dizer, entre aspas, aí, programando diretamente nos registradores de propósito especial, tá? Seria outra opção aí. Então, esses dois exemplos, tá, eles estão disponíveis lá, vocês devem ter visto, só baixar o programa, começar a brincar lá com ele, tá? A minha ideia agora é mostrar o nosso, a nossa prática de hoje, que seria como se fosse essa do Timer 2 aí, só que daí a gente vai colocar mais um servomotor e mais uma entrada analógica. Então, é só pegar aquele programa do Timer 2 lá e pensar um pouquinho ali, né? Tá? Eu acho que está bem fácil de sair lá, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu quero. E, de novo, né? Quanto mais coisa você vai colocando, esses simuladores ficam cada vez mais capengas, assim, infelizmente. Mas também não dá para reclamar, funciona muito bem, é um ambiente grátis, né? Ainda bem que tem, né? Esse esquemático também tem aí está disponibilizado aí no Google Classroom. Oi? Eu ia complementar no Classroom. Isso. Então, nós temos aqui a mesma varredura lá, né? Então, praticamente, você não precisa nem mexer nessas rotinas de varredura, que é só mexer na unidade, na centena, dezena, unidade, ele vai mudar o que está aqui, né? Tá? A única coisa é que nós temos um botãozinho aqui, né? Professor, não está aparecendo nada aqui, não. Não está aparecendo nada aí, não? O senhor está claro, falando, mas só tem a sua Para imagem. mim também não. É claro que eu não compartilhei, né? Bom.
A imaginação vai longe. Sim. Aí, agora deve estar aparecendo, né? Agora sim, professor. Então tem os mesmos 3 displays, né, que faz a varredura, está exatamente onde está o outro lá, o exemplo já dados, né, então não precisa mudar nada. Já tem um servo que está no pino 5, que seria o servo 1 aqui, né, o servo 2 está ligado no pino 4, tá? E no pino 3 está ligado um botão, push button aqui, né, ligado no GND. Então, tem que ser o quê? Entrada com Vocês me deixam falando sozinho mesmo, hein? Tem que Não é ser que a uma gente entrada. queira, professora, é porque a gente fica escutando para entender. Aí, conforme a gente vai ficando com as dúvidas, a gente vai falando contigo. Mas é que a gente fica quietinha mesmo mais para entender o que tu tá falando. Legal. Tipo assim, a entrada com essa chave dessa configuração aqui ligada no GND, ela ficaria flutuante, né? Sem definição de nível. Então, a gente tem que programar internamente entrada com pull-up. É isso que eu queria que vocês falassem, né? Tá? Então, vai ficar em nível 1, quando eu apertar, ele vai para 0, né? Tá? E foi colocado também mais um potenciômetro, né, ligado na entrada A1, né, analógica 1, tá? E tem um LED na A5 para indicar aqui quando que eu estou mostrando o ângulo do servo 1 ou do servo 2, tá? Então, é bem simples. Então, esse display só vai poder mostrar uma vez, né, o ângulo do servo 1, por exemplo. Eu quero mostrar o ângulo do servo 2, eu tenho que apertar o botão, ele acende o LED aqui e mostra o ângulo do servo 2. Tá? Se eu apertar o botão, ele vai passar para o ângulo do servo 1. Tá? É só isso que tem que funcionar. Tá? Então, vamos carregar o programa, nem sei se tem que estar recarregado já. Então, aquela ideia, você tem que compilar, é como se você estivesse gravando na placa mesmo, né? Você tem que fazer toda a compilação, ver se deu algum erro, não deu erro, né? Tá? Tá bem lento aqui o negócio. Quando você estiver trabalhando offline aí e tal, ele é mais rápido, né? Mas aqui tá meio demoradinho. Sucesso na compilação, daí então é só, nesse ícone aqui em cima, fazer o upload. Então, firmware carregou o firmware no Mi controlador aqui. Aí eu posso rodar, apertando o vermelhinho aqui. Então, teoricamente ele está mostrando o ângulo do servo 1, tá? Ele está em 5 graus lá. Vamos ver se dá para zerar ele aqui. 0 graus. Se eu apertar o botão, esse botão tem que apertar nessa caixinha azulzinha aqui, tá? Se eu apertar o botão, ele acendeu aqui, ó, o LED, indicando que agora ele está mostrando o ângulo do servo 2, tá? Se eu apertar de novo, ele mostra, apagou o LED, mostra o ângulo do servo 1. Então, ângulo do servo 2, acendeu o LED. Ângulo do servo 1, apagou o LED. Legal? Então, ângulo do servo 2. Bateu ali, eu posso mudar, então, esse potenciômetro 2 aqui. Opa!
Ele tá dando essas loucuras aí, ó, não tá nem chegando em zero ali. Isso porque eu tive analisando as formas de onda, o simulador não consegue gerar realmente, tá? Então, mas eu simulei no hardware aqui, funciona legalzinho. E daí vai mandando aqui até os 180 graus. Cento e oitenta graus. 0 graus, mais ou menos. Não funciona muito bem, é o simulador, tá? Sim, tem suas limitações de timer aí. Aí só usando aqueles softwares, talvez da Proteus, da Multisim e tal, que são pagos daí, né? Então, ainda bem que temos esse aberto aí, né? E, infelizmente, o Tinkercad não funciona as bibliotecas de timer, né? Mas lá eu vi que o pessoal consegue programar direto nos registradores de timer, tá? Então dá para usar o Tinkercad lá, programando direto nos timers. Não é assunto da nossa disciplina, porque a nossa disciplina é mais alto nível, né? Não é para ficar baixando tanto o nível. Não, o nível de programação, podemos dizer. Acho que entenderam, né? Então, ó, mudei para o ângulo, para o servo, mostrar o ângulo do servo 1, né? Outra coisa que está dando errado aqui, ó, que o servo 1 está influenciando no servo 2 aqui, tá? Mas no programa ele está certinho. Ângulo do servo 1, servo 2, servo 1, servo 2. Bacana? Então, eu estou fazendo, além da varredura do display ali, a multiplexação do display, eu faço também a comutação de mostrar hora o ângulo do servo 1, hora o ângulo do servo 2, né? E gerar os sinais, né, de cada um dos servos lá, né? Obviamente, eu estou usando a biblioteca Servo também, né? Tá? E como são dois servomotores, né? É só você criar dois objetos, tá? E daí, teoricamente, ele funciona, tá? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, é para fazer essa prática aí, tá? Eu acho que é bem factível. Eu quero mostrar para vocês esse programa. Deixa eu achar aqui. Nossa, ele estava. Apertei o botão errado aqui, ele estava mostrando um monte de coisa ali. Mostrar meu brinquedinho novo. Estou compartilhando essa tela?
Sim. Tô vendo. Olha o meu brinquedinho novo. Não tenho nem ideia, professor. O que é isso? É um osciloscópio. Caramba. Que marca é isso? Hã? Que marca que é? É chinesinho do AliExpress. Qual é a precisão dele? Ah, ele é até 200 kHz só, tá? E só tem um canal. Mas já quebra um galinho aqui, né? Paguei R$ 140 com frete e tudo. E até que chegou rapidinho. Queria só para mostrar aqui, ó. Esse aqui é o programa lá já rodando, né? Do sinal PWM. De 0, certinho, a 100% ali. Que lá na simulação não dá para ver muito bem, né? E aqui ele está com 0,2 milissegundos por divisão, né? E tem 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Aproximadamente 1 kHz ali, né? Em aquele de 900 e pouco, 985 Hz ali. 1 kHz. Funciona legal o LinkedIn. E dá para brincar bem. Dá para ver Eu algumas gostei coisas. pelo preço. Tá muito bom. Sim. E se você for ver lá, eles têm ele desmontado, tudo, se quiser montar tal. Eu já. Ele já vem com esses cabos e os adaptadores? Ele tem a versão com cabos e com um adaptador e sem também, né? Daí vai ficando mais caro, né? Eu comprei esse, é um pouquinho mais caro, mas mesmo sendo um pouquinho mais caro, deu R$ 140, né? Num dos fornecedores lá, né? E tá funcionando bem até. Já fiz uns testinhos aí. Legal. Então tá, pessoal. O que eu ia falar? Mãos à obra, né? Se tiver alguma dúvida do que vocês têm que fazer, tá? Agora é baixar o programa. Se precisar, dar uma olhadinha nos vídeos lá para ver como funciona o programa, o Simule IDE. Para mim é intuitivo, não precisa nem ver os vídeos, mas ajuda às vezes, né? Tá? E eu vou estar, tá? Até 22 e 20, 22 e 40, né? Ok, vamos tentar. Matheus, beleza, Matheus? Vamos lá, professor. Vou tentar fazer o. Achei a aula de hoje meio pesado. Para mim foi um pouco puxado. Não sei se eu perdi muito na aula passada ou alguma coisa assim, mas para mim foi um pouco pesado. Também. Mas vai dar. Vou tentar fazer. A aula passada a gente viu essa biblioteca de servo aí, tá? Mas é bem simples, né? Ela tem que gerar aquele sinal de 500 micro a 2,5 milissegundos. Né? E usa o timer 1. Daí, como a gente tinha que usar interrupções de timer 1, tá? Eu mostrei com interrupções de timer 1 hoje e interrupções de timer 2 daí. Ninguém perguntou, e o timer 0? Tá? E o timer 0, professor? E o timer 0, né? Tá? Então, se vocês olharem as primeiras a apresentação de hoje lá, vocês vão ver que o timer 0 ele é bastante utilizado naquelas funções
delay, né, milis, micros, tá? Então, normalmente a gente deixa ela reservada para essas funções mesmo, que ela resolve algumas coisas que ela não fica presa, né? Então, milis lá fica contando direto, micros, tá? Então, deixa o timer 0 lá para essas funções aí. Daí a gente usa só o timer 1 e o timer 2 para outras aplicações assim, né? Tá? Então, por isso que não falei nada sobre o timer 0 em termos de uma biblioteca em si disso, né? Talvez tenha, né, uns malucos que usem. Tem de tudo, né? Programação é só fazer. Beleza? Então tá, pessoal. Eu acho que eu vou parar a gravação, que daí o vídeo não fica tão longo, e só que a gente vai ficar aí até as 22h40, mais ou menos, né? Para dar tempo de vocês, pelo menos, baixarem o programa, verem e tal. E semana que vem a gente continua ainda essa parte, introduzindo mais algumas coisinhas aí, né? O display, que é bem simples, parte da LCD. Ninguém falou nada. Essa prática de hoje a gente vai fazer no simulador mesmo, né? Vamos ver se consegue simular meio com aqueles problemas meio capengas lá, mas vai ficar no simulador mesmo, porque eu não pedi para vocês comprarem servomotor nem nada, né? Então, e vai ser difícil alguém ter osciloscópio para mostrar o sinal. Então, vamos fazer no simulador, tá? Vamos apresentar no simulador mesmo e a gente vê. A próxima prática a gente vai ter que montar mesmo, né, com LCD, tal. Inclusive os displays de 7 segmentos eu nem tinha pedido também, né? Então, essa prática no simulador. Beleza? Ok, professor. E já treina um novo simulador além do Tinkercad, né? Isso que é muito bom.